Amigas, amigos, estamos iniciando o ano de 2025. Então, eu estou passando por aqui para fazer algumas considerações sobre os resultados macroeconômicos da economia brasileira no ano de 2024. E como sempre enfatizo e digo, as nossas considerações não levam em conta a política partidária e nem conceitos ideológicos. Utilizamos o conhecimento da teoria econômica, a economia normativa vigente no Brasil e as políticas econômicas que são implementadas nesse período de 2024, ou que foram implementadas. E para a gente começar essa análise, eu trago o primeiro resultado macroeconômico, do crescimento da economia. A economia brasileira, segundo as estatísticas oficiais, atingiu 3,5% de crescimento no ano de 2024, podendo isso avançar até um pouco mais diante da apuração dos dados finais do mês de dezembro. É um bom crescimento. Porém, esse crescimento poderia ou poderá ser bem maior do que esse diante dos elementos de competitividade que a nossa economia tem. São vantagens competitivas e comparativas. De onde foi que veio esse crescimento de 3,5%? Normalmente, o crescimento nasce na formação de poupança bruta da economia, que é o lucro das empresas e a poupança das famílias. Tanto o lucro das empresas como a poupança das famílias, a parte investida se transforma em investimento. Mas pode ocorrer um outro tipo de crescimento através de políticas que fomentem o consumo. E nesses 3,5% há uma componente muito forte do aumento de consumo. E o aumento de consumo, no caso brasileiro, está intrinsecamente ligado ao exagero de despesa pública do governo federal. O nosso déficit primário, no caso de déficit público, esse ano de 2024 foi 2,3% do PIB. Imagine os senhores que o governo disse, antes de começar 2024, que iria zerar o déficit primário. O déficit nominal é de 10% do PIB. A despesa com juros desse ano de 2024 foi 7,7% do PIB. E a quantia de juros pagos foram de 870 bilhões. E a dívida pública total foi 7 trilhões de reais, avançando para 8 trilhões e avançando para 100% do PIB, porque a velocidade está aumentando. Do que pese o governo ter noticiado em redução de gastos, o pacote que foi para o Congresso Nacional, ele era muito tímido porque não
atacava as raízes de recuo de despesa. Eu comentava com um amigo meu, economista, paulista, e ele dizia: olha, Alcântara, mas 15, 20 ministérios, 39, a despesa com pessoal é muito pequena. E eu contra-argumentei: não são as despesas de pagamento de salário desses novos ministérios. O principal buraco é que cada ministério tem um orçamento e tem uma expansão de alcance de despesa. E gera para dentro do governo atitudes mais de política partidária do que de política de conteúdo bom para o bem-estar das pessoas. Vou agora falar de um outro ponto que eu considero também muito importante, né? É exatamente o desemprego. O desemprego 6,1, eu não diria que é bom, é um ótimo resultado. Diante da conjuntura que nós estamos vivendo e vivenciando. Poderíamos ter um nível menos de 6,1, como tem o agronegócio na sua região, pleno emprego, e o desemprego é friccional, é quando uma pessoa sai à procura de melhoria salarial, procurando outro emprego. Então, onde é que vem esse emprego do Brasil? O setor do agronegócio, 1/3 dos empregos do Brasil vem do agronegócio. Ou do agronegócio são empregos diretos ou indiretos, porque ele existe. O agronegócio exporta mais de 50% das exportações brasileiras. E é 1/3 do PIB. Então, o agronegócio, se a gente analisar com um olho de profundidade, é quem tem contribuído na sustentação do emprego. Se nós focarmos para expandir esse setor, sem dúvida nenhuma, dadas as vantagens competitivas e comparativas, nós vamos avançar. A dificuldade vai ser ter mão de obra treinada para ocupar os espaços necessários para gerar produção e gerar divisas para o Brasil. Vamos agora falar um pouco da inflação. A inflação brasileira, 4,71, está fora da meta. A meta era menos do que isso, e bem menos. Nós poderíamos ter ficado com inflação de 2,5%, se não fosse os exageros feitos na política fiscal, no controle do déficit primário. Nós poderíamos ter tido uma inflação bem menor. Precisamos, como sempre digo, ter uma gestão de foco e forte de contenção de despesas. Essa falta vai prejudicando a velocidade para nós alcançarmos um crescimento justo e sonhar com o desenvolvimento econômico e social. Um outro fator é a taxa de juros. A taxa de juros brasileira ela é imoral, irresponsável para quem produz. É um gatilho negativo para aumentar o desemprego. Porque taxa de juros quando cresce, cai o investimento, cai o emprego, cai a renda e cai o produto. Essa é a leitura da desgraça. E a nossa taxa de juros hoje é de 12,25%. Talvez no ano de 2025, as pessoas que compõem o Copom, os economistas, as pessoas que entendem de economia que lá estão, poderão aumentar essa taxa de juros
acima do que já está, para segurar o processo inflacionário e a reação forte de diminuição de produção e de produtividade da economia. O outro fator, meus amigos, é o dólar. O dólar, de repente, deu um salto. O que é que na nossa economia segura esse avanço e desavanço do dólar? Principalmente, é as nossas reservas cambiais. Reservas cambiais nossas são 366 bilhões de dólares, a maior reserva cambial da América Latina. A Argentina é 40 e poucos bilhões. E esse mesmo amigo meu disse, mas a dívida brasileira é encostando a isso. Digo, mas o fluxo é de 20 anos, 15 anos, 5 anos, e nós temos uma reserva cambial de 100 bilhões de dólares. Mas se para si mesmo o dólar foi a 6, como está agora, a R$6,18. É que existem variáveis exógenas. Existem variáveis exógenas que estão em jogo. E essas variáveis exógenas, com a inconsistência da gestão fiscal, fez com que afetasse de maneira bem direta o crescimento do dólar. Mas espero que a gente, diante da nossa reserva cambial, a gente possa contrapor esse avanço. Senão o governo está vendendo dólar para poder segurar a moeda. E um crescimento do dólar rápido e grande afeta principalmente as indústrias que compram matéria-prima e que ficarão, sem dúvida, sem poder de competitividade diante dessa conjuntura de aumento. Um outro aspecto, meu amigo, que eu gostaria de finalizar essa meu auxílio nesse início de 2025 é que está em marcha uma nova configuração geopolítica mundial. De um lado, você tem os Estados Unidos, e do outro lado, você tem a China. Então, o tabuleiro de pedras estão tomando feições ou conjuntura ou modelo diferente. E o Brasil tem que aproveitar, utilizando as suas vantagens comparativas do agronegócio, do pré-sal, da Amazônia, do tamanho do negócio, né, de mercado, a transição energética, tem que aproveitar esse tabuleiro inteligentemente, sem se prender de maneira definitiva a nenhum lado. Esses lados ideológicos parecem ideológicos, mas não são ideológicos. A China não é mais comunista. A China é um país que tem um partido, que tem um planejamento centralizado, mas que não tem a cartilha do Marx mais vigente na sua economia. Você chega para o chinês, e eu fiz isso, no seu país tem 13º salário? Não. Tem férias? Não, depende do país, depende do empregador. Não existe nenhuma proteção. A proteção maior que eles estão dando é o emprego. E por que o valor do emprego subiu da China? O valor do salário? Por causa do mercado. Do outro lado, você tem os Estados Unidos. Então, nós temos que aproveitar essa bifurcação para fazermos uma estratégia possível, e é possível, para aumentar o crescimento do Brasil, principalmente através do agronegócio, e avançar na melhoria social. Não há como fazer melhoria social com a economia em crise, com déficit público crescente. Temos que aproveitar as forças de mercado para implementar políticas sociais. Fica aqui, meus amigos, a minha pequena contribuição, e vamos esse ano fazer mais rodadas de discussão para que assim a gente torne
todo esse conhecimento econômico fácil para todos. Fico por aqui e um grande abraço e um feliz 2025.